Mandalorianos, os guerreiros mais temidos da galáxia. Não por causa da força, nem por alguma linhagem ancestral, mas por causa do que eles escolheram ser. Ferro na alma e Beskar nas costas. Hoje vamos classificar todos os Mandalorianos com nome conhecido em todo o cânone de Star Wars. Filmes, séries, jogos, tudo isso. Do último colocado até o maior guerreiro que suas culturas já produziram. Então vamos começar. Corky Kryy, sobrinho tanto da duquesa Satine quanto de Bo-Katan e estudante da Academia Real de Governo em Mandalore. Corajoso ao tentar resgatar Satine da prisão nas Guerras Clônicas, um feito notável para um adolescente sem treinamento real de combate. Esse é o currículo dele, está aqui por ser Mandaloriano, e alguém precisava ficar em último lugar. Satine é uma das Mandalorianas mais importantes de Star Wars, mas também das menos ameaçadoras em combate, algo que ela mesma admite. A governante pacifista de Mandalore passou toda a sua carreira tentando afastar seu povo da violência, mantendo a neutralidade durante as Guerras Clônicas, apesar da pressão tanto da República quanto dos separatistas. Sua coragem nunca esteve em questão. Ela enfrentou Darth Maul sem hesitar, encarou a morte por seus ideais e morreu por eles. Mas este é um ranking de poder, e a duquesa não veio para lutar, ela veio para governar. Última entre os combatentes, mas lendária entre os líderes. Condessa do clã Rain, um dos pilares silenciosos da resistência mandaloriana durante a Era Imperial. Uma guerreira competente, uma líder leal e a mulher que deu a ordem para atirar em Gar Saxon quando ele tentou assassinar sua filha Sabine, após perder o duelo, salvando a vida de Sabine e encerrando o reinado de Saxon em um único momento. Seus feitos são mais limitados em comparação com todos os outros desta lista, mas seu julgamento e sua coragem foram demonstrados claramente. Não é o guerreiro mais chamativo de Mandalore, mas é um dos mais confiáveis. Tecnicamente, Grogu é um enjeitado mandaloriano por adoção. Din Djarin o reivindicou sob o credo e a armeira confirmou, o que o torna tão legítimo quanto qualquer enjeitado na cultura deles. Como lutador, ele ainda evolui, e seu ranking reflete a habilidade atual, não seu potencial, que é enorme. Ele pode chegar ao número 1. Ele é um membro sensível à força da espécie do Yoda, que recebeu treinamento do próprio Luke Skywalker, já demonstrou uma telecinese poderosa e salvou a vida de Din várias vezes usando a força. Quando o Grogu atingir seu potencial, ele não vai pertencer nem de perto ao final dessa lista. Mas no momento ele ainda está descobrindo o que ele é. Comandante de sua frota mandaloriana e um dos tenentes mais confiáveis de Bo-Katan na Era da Nova República. Guerreiro de elite e líder competente, conseguiu manter uma força de combate relevante após a Grande Expurgo dispersar os Mandalorianos. Ele perdeu para Bo-Katan em um desafio formal de liderança, o que mostra o nível de habilidade individual dele em relação ao restante deste grupo. Ainda assim, comandar uma frota, manter seu povo vivo durante um dos períodos mais sombrios da história mandaloriana não é pouca coisa. Axe Woves merece estar nessa conversa. O vice-rei imperial de Mandalore e detentor do título de Mão do Imperador, uma designação que significa que Palpatine confiava pessoalmente nele para agir como seu agente no planeta. Gar Saxon serviu sob o comando de Pre Vizsla na Guarda da Morte. Do lado do Coletivo das Sombras de Maul, acabou se tornando o executor do Império em Mandalore, implacável, politicamente astuto e uma ameaça real. Ele perdeu o duelo do Sabre Negro para Sabine Wren de forma justa, embora sua resposta a essa derrota, tentando atirar nela pelas costas, diga tudo sobre seu caráter. Ele era um homem perigoso. Ele também é um homem sem honra. Descendente do próprio Tar Vizsla, Paz era a personificação de tudo em que os Filhos da Vigília acreditavam. Armadura sempre vestida, o caminho nunca abandonado, lute pelo seu povo até não restar mais nada com que lutar. Ele era imenso, fortemente blindado, com uma armadura personalizada feita para o seu tamanho e empunhava um blaster pesado de repetição que a maioria dos guerreiros nem conseguia carregar. Ele perdeu para Din Djarin no duelo do Sabre Negro, que exigiu grande esforço de Din para vencer. E então Pre Vizsla travou sua resistência final. Enquanto os outros Mandalorianos escapavam pela abertura que Bo-Katan fez, Paz selou a porta atrás dele e manteve a posição sozinho. Ele eliminou sozinho os supercomandos do Moff Gideon e até enfrentou a Guarda Pretoriana. A resistência que ele ofereceu foi uma das coisas mais mandalorianas que qualquer um desta lista já fez. Ninguém sabe o nome verdadeiro dela, ninguém sabe de onde ela veio. O que sabemos é que ela manteve os Filhos da Vigília vivas após as consequências da Grande Purga, quando os Mandalorianos foram caçados pela galáxia.
mudando de sistema em sistema, buscando armaduras nas sombras, mantendo o credo intacto enquanto todo o resto desmoronava. Na Batalha de Navarro contra os piratas de Gorion Shard, a armeira provou ser uma das maiores guerreiras dos Filhos da Vigília, ficando para trás, mantendo a posição e desmontando os oponentes com ferramentas de forja, enquanto o restante do enclave lutava ao redor. Ela usa martelos e tenazes como armas, e faz isso parecer elegante. A autoridade dela é espiritual e tática ao mesmo tempo. Bo-Katan, uma das guerreiras mais experientes que existem, acatou o julgamento dela. Há mais sobre a Armorer do que ela nos mostrou. Sabine Wren começou como especialista em explosivos e arte da tripulação fantasma, uma adolescente do clã Wren que havia sido expulsa da Academia Imperial, improvisando enquanto seguia em frente. Na época de Ahsoka, ela já é algo completamente diferente. Ela empunhou o sabre negro, derrotou Gar Saxon em combate individual, ajudou a libertar Mandalore do gerador de pulso de arco do Império e depois passou anos treinando sob a tutela de Ahsoka Tano, uma das maiores guerreiras da história da Ordem Jedi. A questão da força merece ser abordada. Sabine tem uma conexão com a força, mas ela é realmente fraca. Huyang, que está por aí há dezenas de milhares de anos, disse a ela que ela era a pior candidata a Padawan que ele já tinha encontrado. Ela usou a força no final de Ahsoka para empurrar Ezra para a nave de Thrawn, mas isso não é exatamente um aumento de poder, e sim uma porta que mal foi aberta. O que torna Sabine perigosa sempre foi seu treinamento mandaloriano, sua criatividade tática e, é claro, seus explosivos. Mandaloriano, o homem que dá nome à série, um enjeitado criado pelos Filhos da Vigília que se tornou um dos melhores caçadores de recompensas do setor e depois se tornou algo mais. Um pai, um líder relutante, um guerreiro que conquistou o sabre negro em combate, fez de tudo para entregá-lo a alguém que merecesse mais. O histórico de combate de Din é de elite. Ele venceu Paz Vizsla pelo sabre negro e sobreviveu a encontros com Dark Troopers. Ele se manteve firme contra a guarda pretoriana de Moff Gideon, derrotando vários membros antes que o próprio Gideon interviesse. Ele escapou da barriga de um dragão Krayt em Tatooine. Sua armadura de Beskar e o uso criativo de todo o arsenal mandaloriano, como pássaros sibilantes, ganchos de escalada e lança-chamas, fazem dele um dos lutadores mais completos que sua cultura produziu na Era da Nova República. O líder da Vigília da Morte e o último portador do Sabre Negro antes que ele saísse das mãos do clã Vizsla. O histórico de combate de Pre-Vizsla é o mais impressionante de qualquer mandaloriano que não seja sensível à força. Não chega nem perto. Ele duelou com Obi-Wan Kenobi, um dos maiores lutadores de sabre de luz da história dos Jedi, sobreviveu ao confronto e forçou o mestre Jedi a recuar em vez de vencer diretamente. Depois ele lutou contra Darth Maul em combate individual. Conseguiu se manter contra o Lord Sith por um tempo, igualando golpe por golpe, usando todo o seu arsenal, incluindo lança-chamas, explosivos e um jetpack, antes de finalmente ser derrotado pelo cansaço. Ninguém sem poderes da força deveria conseguir resistir tanto tempo contra Darth Maul. O sabre negro nas mãos de Vizsla era uma ameaça genuína de nível Jedi. Bo-Katan esteve no centro de quase todos os grandes conflitos da história mandaloriana durante boa parte de um século. Desde a Guarda da Morte durante as Guerras Clônicas, até o Cerco de Mandalore, a Purgação Imperial e a Libertação de Mandalore. Ela lutou ao lado de Ahsoka Tano, liderou as Corujas Noturnas, empunhou o Sabre Negro várias vezes e foi formalmente aceita pelo povo mandaloriano como Mandalor após a destruição do Sabre Negro no final da terceira temporada. O combate dela é de elite. Ela derrotou X-Wolves em uma luta formal, enfrentou Moff Gideon com sua armadura de Dark Trooper e se manteve firme. Um século de combates e liderança a coloca firmemente no nível de elite, mesmo que ela não consiga se igualar aos Fett em seu auge. No cânone, Boba Fett não se considera um Mandaloriano. Ele usou a armadura, carregou o legado, mas nunca seguiu o credo. Incluímos ele porque sua ligação com a cultura mandaloriana é importante demais para ser ignorada. O histórico de combate dele merece estar nessa conversa. Boba Fett passou décadas como o caçador de recompensas mais temido da galáxia, uma reputação construída não em mitos ou lendas, mas apenas em seu histórico. Ele sobreviveu ao Poço de Sarlacc, um feito que deveria tê-lo matado, saiu de lá com as próprias mãos e voltou ainda mais forte. Ele derrotou Cad Bane, um dos maiores caçadores de recompensas desde Jango Fett. Ele já lutou contra Luke Skywalker. Ele é de fato um dos não usuários da força mais perigosos da história de Star Wars.
Boba Fett confirmou que Jango Fett era um enjeitado, o que lhe dá uma conexão legítima com os Mandalorianos, mesmo que seu status seja um pouco complicado. Seu histórico de combate é o mais impressionante entre os Mandalorianos da Era Moderna. O homem foi escolhido como o modelo genético para todo o grande exército da República, milhões de soldados clones, porque ele era considerado o melhor guerreiro vivo. Ele lutou contra Obi-Wan Kenobi em Kamino e deu trabalho de verdade ao mestre Jedi, forçando Kenobi até a beira da plataforma, quase o matando. Depois ele travou um combate aéreo com Obi-Wan pelo campo de asteroides sobre Geonosis na Slave One. Sua morte em Geonosis veio pelas mãos de Mace Windu, o Jedi considerado o duelista de sabre de luz mais perigoso da Ordem. E mesmo assim, foi preciso que um Wookiee avançasse contra ele e danificasse seu jetpack para criar a oportunidade que o Windu precisava. Jango Fett foi um dos homens mais mortais da galáxia, seu legado só prova isso. Agora, porém, a conversa é outra. Shao Vizsla, mais tarde conhecido como Mandalor, o Vingador, atuou durante a Era da Velha República e construiu um histórico de combate que faz todos os outros desta lista parecerem iniciantes. A lista de vitórias dela é maior que a do próprio Mandalor. Falamos de um personagem que liderou seu povo em uma guerra que quase destruiu a República. Ela se infiltrou no Templo Jedi em Coruscant durante o ataque do Império Sith, matou vários membros da força de segurança do templo dentro do edifício mais protegido da galáxia e saiu andando. Ela foi contratada pelo Império Sith para as missões mais perigosas, pois era a única capaz de cumpri-las. Quando Mandalor, o Vindicado, caiu lutando contra o Império Eterno, ela assumiu relutantemente o manto de liderança e venceu sua primeira batalha como Mandalor, encerrando a sequência de 6 meses de derrotas do clã. Um Mandaloriano por excelência, em qualquer definição da palavra. Tarre Vizsla, o original, o primeiro Mandaloriano a ser aceito na Ordem Jedi, um homem sensível à força que se tornou um Cavaleiro Jedi, criou o Sabre Negro e, por fim, se tornou o governante de toda Mandalor. Pense no que essa combinação significa: domínio total da força, telecinese, precognição, combate aprimorado pela força, mais o treinamento de combate mandaloriano, mais o sabre negro, além de toda a autoridade cultural para unir uma civilização inteira de guerreiros sob seu comando. Ninguém mais nesta lista jamais foi Jedi e Mandalor ao mesmo tempo. Ele fundou a Casa Vizsla. Ele criou a arma que definiu a liderança mandaloriana por mais de 1000 anos após sua morte. A armadura fala dele com reverência. Todo mandaloriano que já empunhou o sabre negro carregou um pedaço de Tarre Vizsla com ele. Em termos de legado, poder bruto, ninguém na história mandaloriana chega tão perto do topo da lista. Mandalore, o Supremo, o maior Mandaloriano que já existiu. Isso não é uma opinião, é o que a própria cultura mandaloriana declarou. Dos antigos Mandalores, não temos nenhum em maior estima do que Mandalor, o Supremo, o grande pai sombrio de nossos clãs. Ele pegou um povo fragmentado e desmoralizado e o transformou na força militar mais temida da galáxia. Ele iniciou as Guerras Mandalorianas, um conflito tão devastador que quase destruiu a República Galáctica, o poder dominante no universo conhecido na época. Kendor Ordo, considerado um dos maiores guerreiros mandalorianos de sua época, afirmou categoricamente que Mandalore era a única pessoa viva, exceto Revan, que poderia tê-lo derrotado. Revan era discutivelmente a pessoa mais poderosa da história de Star Wars naquele tempo. Um guerreiro que dominava os poderes do lado luminoso e sombrio a ponto de se tornar praticamente imparável. Mandalor, o Supremo, derrotou Aayla Secura com um só golpe. Junto com Revan, ela era considerada uma das maiores heroínas Jedi, conhecida por sua habilidade em batalha e com sabre de luz. Enfrentar um guerreiro Jedi renomado em um único combate, sem poderes da força, é algo extremamente impressionante. O título de Mandalor vai além de um nome, representa ser o maior guerreiro do povo. De todos os guerreiros que já carregaram esse título, o Supremo foi quem mais o mereceu. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. E você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, então se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Até lá, até a próxima.